Nós oramos, ó Deus, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. O texto para a meditação desta noite se encontra no livro de Salmos, capítulo 116. Eu peço à amada igreja que abra a sua Bíblia, o livro de Salmos, capítulo 116. Eu lerei do verso 1 até o verso 8. Salmo, capítulo 116, do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Até aqui a palavra do Senhor para nós nesta noite. Oremos mais uma vez. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus, pela sua palavra aberta e lida neste momento. Agora eu imploro que o Senhor tenha misericórdia de nós, como seu povo, sedento por ouvir da tua voz nesta noite. Abre os olhos, ó Pai, dos nossos corações para entendermos da tua palavra, Deus. Tem misericórdia de mim como teu servo, ó Pai. Usa-me, ó Deus, como instrumento de bênção aos meus irmãos aqui presentes nesta noite. Eu te adoro, meu amado Pai, pelo amor que o Senhor tem derramado a cada um dos meus queridos irmãos aqui. Louvado seja o teu santo nome, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Ezequias é o 13º rei que reina sobre Judá. Na época de Ezequias, na época do seu reinado, o reino de Israel já havia sido tomado pela Síria. Enquanto Ezequias reinava, a divisão do reino acontecida já não se sustentava mais ao norte. Era cercado por inimigos. O texto que nós lemos, o Salmo 116, por muitos estudiosos, é atribuído a Ezequias. Alguns atribuem a Davi, outros a Ezequias. Nós caminharemos neste paralelo hoje à noite, como este salmo atribuído a Ezequias. Ezequias, se você for comigo lá no livro de 2 Reis, abra comigo sua Bíblia, no livro de 2 Reis, logo após Samuel, antes de Crônicas. 2 Reis, capítulo 18, nos diz assim o verso 1, 2 e 4. Preste atenção nesse personagem. O texto nos diz que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Veja o que diz o verso 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Este é Ezequias. Ezequias ia à escola dominical em Jerusalém. Ezequias cantava no coral quando tinha as músicas para cantar. Ezequias frequentava a igreja.
Ezequias derrubava os altos do templo. Ezequias mandou acabar com a serpente Neustã. Lembram-se desta serpente? Quando lá Israel, o povo saiu e houve as pragas, ocorrendo elas, ela lembra da serpente, ocorrendo elas, criou-se essa serpente para que quem a ela olhasse pudesse ser curado. Veja que o povo transformou esse objeto de cura em objeto de adoração satânica, e o texto diz que Ezequias, quando do seu reinado, acabou com essa serpente. Ou seja, Ezequias era um servo fiel. Ezequias andava conforme os preceitos de Deus. Ezequias se comunicava com Deus, conversava, sabia qual era a vontade de Deus, tinha intimidade com Deus. É isso que esse primeiro texto nos diz. A maneira como Ezequias tratava as coisas de Deus, removendo altos, quebrando colunas, deitando postes ídolos, fazendo em pedaços serpentes de bronze que Moisés fizera e que eles queimavam incenso até aquele momento. Ezequias, então, filho de um rei idólatra, foi fiel ao Senhor e governou por 29 anos. Não obstante, Ezequias, assim como nós, do texto que nós lemos, em o primeiro ponto, nos ensina que homens e mulheres de Deus passam por tribulações. Guarde isso, meu amado irmão e minha amada irmã, nós aqui ainda estamos. Nós ainda vivemos em um mundo cujo pecado reside. Nós ainda vivemos em um mundo cujo pecado faz parte. Ezequias vivia nesse contexto também. E dentro deste contexto, o texto nos ensina nesta noite que homens e mulheres de Deus, guarde isso no seu coração, passam por tribulações. Nós vimos tudo que Ezequias faz. Nós vimos tudo que Ezequias fez. Neste primeiro momento, veja o que diz então do texto que nós lemos lá no Salmo 116, no seu verso 3. Salmo capítulo 116, no seu verso 3. Aquele que havia novamente aberto as portas do templo, aquele que havia deitado os postes ídolos, aquele que andava segundo o Senhor, ele vai dizer assim: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. E Ezequias era um homem crente como eu e você. E Ezequias andava na presença de Deus como eu e você andamos. E Ezequias servia ao nosso Deus como eu e você servimos. Não obstante, Ezequias entende que homens e mulheres de Deus passam por momentos de tribulação. Volte comigo no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 19, verso 10 e 13. Nós ficaremos fazendo esse paralelo. Se você tem os seus marcadores de Bíblia, deixe um em 2 Reis e outro no Salmo 16. Volte comigo lá. Veja o que diz o verso, capítulo 19, versos 10 e 13. Assim falareis a Ezequias: tudo ia bem, mas o reino de Israel já havia sido invadido, Judá era o próximo. E o rei manda dizer a Ezequias: não te enganes o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido do que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Livraram Gozã, Arã, Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Ezequias, você imagina que está tudo bem? Eu quero lhe dizer que eu tomarei o seu reino amanhã. Ezequias passaria por tribulações. Não é hoje,
não foi semana passada, diz a Ezequias que eu vou lhe tomar o reino. Ezequias sofre essa tribulação externa. E quantas circunstâncias externas nós temos que nos atribulam. Seja no nosso trabalho, seja no nosso relacionamento conjugal, seja na nossa questão econômica ou financeira, nós imaginamos que tudo vai bem. Não obstante, chega uma carta do rei Senaqueribe e diz: Ezequias, você confia nesse Deus? Onde esse Deus estava quando eu tomei todas as terras que envolviam Jerusalém? Onde ele estava, Ezequias? Israel já sucumbiu sobre a Síria. Você será o próximo. Ninguém vai conseguir te livrar da minha mão. Circunstâncias externas atribularam a vida de Ezequias. Mas ele não era um homem de Deus? Era. Mas homens e mulheres de Deus passam por tribulações. Não fosse a questão externa que envolve o seu reino, não bastasse isso para atribulá-lo, veja aí mesmo onde você deixou a sua Bíblia aberta, em 2 Reis, mas agora no capítulo 20, veja o que diz o verso 1, vire apenas uma página para a esquerda. A tribulação já cercava Ezequias, e o verso 1 do capítulo 20 nos diz que naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade de morte. Naqueles dias, aquele homem que frequentava o templo, aquele homem que derrubou os altares, que abriu a porta do templo novamente, aquele homem que andava segundo os caminhos de Deus, aquele homem começou a sofrer de uma enfermidade mortal, tribulação atrás de tribulação. Uma tribulação atrás de outra. E ele era o rei de Jerusalém. E tribulações nos assolam, meus amados irmãos. Um dia, e outro dia, e outro dia também. Porque homens e mulheres de Deus passam por tribulações. Veja comigo ainda 2 Reis, capítulo 18, versos 5 e 7. Aí mesmo onde você está, 18, 5 e 7. Diz que Ezequias era um homem que confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. E Senaqueribe veio e disse: eu tomarei o seu reino. E uma doença mortal se apossou dele. A Bíblia está dizendo que não houve rei como ele, nem antes e nem depois. Não houve alguém que servisse como ele, nem antes e nem depois. Não houve alguém que se apegou ao Senhor como ele, nem antes e nem depois, que não deixou de segui-lo, que guardou todos os seus mandamentos, nem antes e nem depois. Não obstante tudo isso, as tribulações cercaram a vida de Ezequias. Em primeiro lugar, o texto nos ensina isso, que homens e mulheres de Deus, guarde isso, meu amado irmão, passam por tribulações. Não obstante, o segundo ponto desta noite nos leva para um alento. O segundo ponto desta noite nos traz um caminho de confiança e esperança e perseverança no Senhor. Veja o que diz o verso 4 do Salmo que nós lemos essa noite. Salmo capítulo 116. Veja o que diz o verso 4. Então, no meio destas tribulações, eu invoquei o nome do Senhor.
Ó Senhor, livra-me a alma. Em segundo lugar, o texto nesta noite nos ensina que homens e mulheres de Deus que passam por tribulações têm na oração o seu baluarte. Guarde isso, meu amado irmão. Homens e mulheres de Deus que passam por tribulações têm na oração o seu baluarte. Veja que Ezequias ora nesse sentido, apesar de todas essas tribulações que constam no verso 3 que nós lemos, tribulação e tristeza, apesar de tudo isso, como muito bem cantou a nossa equipe de louvor esta noite, no primeiro corinho, ela diz que cantarei o teu amor, não hoje, ou não daqui a pouco, ou quem sabe amanhã, mas eles também cantaram que nós cantaremos o amor de Deus sempre, e sempre, e sempre. E havendo tribulação, eu cantarei sobre o amor de Deus. E havendo tristeza, eu cantarei sobre o amor de Deus. E havendo angústia, eu cantarei sobre o amor de Deus. É isso que Ezequias está falando. No meio de tudo isso, eu sei que a oração é o meu baluarte. Por isso, invocarei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Homens e mulheres de Deus que passam por tribulações têm na oração o seu baluarte. Veja como Ezequias trata essas circunstâncias que o cercaram. Vamos voltar lá para o livro de Reis. Nem tudo está perdido. Volte comigo para o livro de Reis. 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19. Veja o que diz o verso 14 e o verso 15. Lembra que Senaqueribe ia invadir? Lembra que o rei mandou dizer a Ezequias: ó Ezequias, a situação não vai estar boa, amanhã nós invadimos o seu reino. Manda uma carta para Ezequias. Veja a maneira que homens e mulheres de Deus se portam diante das tribulações. Veja o que diz o verso 14 acerca da tribulação externa. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, mas não parou aqui, acerca daquela situação de tribulação que se encontrava. Diz que após de ler a carta, ele subiu à casa do Senhor. E vejam a intimidade de Ezequias. O texto diz que ele estendeu a carta perante o Senhor e falou assim: Deus, nós precisamos conversar. Deus, eu não consigo. Olha, eu recebi uma carta. Vocês conseguem imaginar essa intimidade? Ele pega a carta, vai até o templo e abre perante Deus a carta. E fala: Deus, nós precisamos conversar. Eu não sei o que fazer. Eu estou atribulado, eu estou triste. Eu recebi uma carta dizendo que as coisas não ficarão boas aqui. Senaqueribe levantou, diz que quer invadir esse reino. Diz que quer acabar com essa paz. Olha a carta que ele me mandou, veja como o texto trata isso. Diz que ele pegou a carta e falou: Deus, olha aqui, ó, lê comigo. Está vendo aqui o que eles disseram? Eu não sei o que fazer. Eu estou atribulado. O verso 15 vai dizer que ele orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel. Sabedor de uma liturgia reformada, antes de mais nada, ele adora a Deus. Não é isso que ele faz? Não é isso que os nossos filhos, quando vêm conversar conosco, no afã de conseguir uma benesse, se portam? Pai, posso falar com o senhor? Pode, meu filho. Ô, pai, o senhor que é tão legal. O senhor que é um pai tão bondoso comigo. Sabe, acho que eu queria tomar um sorvete hoje. Hoje não pode, está frio. Ah, pai, mas hoje eu queria. Não é assim? Não é assim?
É isso que Ezequias faz. Ezequias vai conversar com Deus e antes de mais nada ele diz: ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus além de ti. Na carta ele me pergunta: você confia no seu Deus? Acha que Deus vai te livrar disso que eu vou fazer com você, Ezequias? Ezequias conhece o seu Deus. O Senhor é o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Que expressão maravilhosa de pai para filho, esse inclina. O pai é mais alto. O filho vem conversar com você pequenininho, não é assim que nós os tratamos? Quando eles vêm conversar conosco, nós nos abaixamos para conversar com eles, não é assim? Ezequias está dizendo isso, inclina, ouve, vem conversar comigo, pai, vem conversar. Porque eu entendo que homens e mulheres de Deus, em momentos de tribulação, têm na oração o seu baluarte. Inclina e ouve a minha oração, ouve, olha o que eles estão falando, fala comigo. Veja o que mais ele diz na tribulação interna, veja no Reis, capítulo 20, no verso 3, lembra da doença dele? Veja quando ele está conversando com o Senhor, 23, ele diz assim: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. E agora eu pergunto a você, meu amado irmão e minha amada irmã, quantas vezes você já chorou diante de Deus? O texto diz que ele chorou. E não foi um choro pouco, não foi um choro breve. A Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Lembra-te, Deus, de tudo que eu fiz. Lembra-te da tua fidelidade. Lembra-te, ó Deus, como eu tenho me portado diante do Senhor. E a Bíblia diz que ele chorou. E não chorou pouco, chorou muito. Homens e mulheres de Deus que passam por tribulação, conversam com Deus. Olha, Deus, o que eles escreveram. Olha, Deus, como está o meu trabalho. Olha, Deus, como está o meu casamento. Olha, Deus, os meus filhos. Inclina, Pai, os seus ouvidos para mim e olha a tribulação. Olha a doença que envolve a minha família. Olha a doença que envolve o meu corpo. Olha a situação com que eu me encontro perante os meus irmãos. Inclina, ouve, porque eu entendo que homens e mulheres de Deus conversam com Deus quando estão em tribulação. Eu não quero deixar de ir na sua casa, meu Deus. Eu não quero deixar de conversar com o Senhor, meu Deus. Eu não quero deixar de estar na tua presença, meu Deus. Por isso eu lhe imploro, desce a mim. Inclina o seu rosto para mim. Deixa eu falar ao pé do seu ouvido. Eu não aguento. Eu não consigo. Eu estou triste. Eu estou atribulado. Angústias do inferno me cercaram. Não é isso que ele vai dizer no verso 116? Veja lá, capítulo 116, 3. Laços de morte me cercaram. E não é qualquer angústia que está me atribulando neste momento. Ele usa a expressão, angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu não sei o que fazer. Só o Senhor pode. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E ouve a minha oração. Homens e mulheres de Deus, em tribulação, não fogem, conversam com Deus. Não é assim? Desculpe trazer esses elementos de casa, mas não é assim. Quando nós vemos nossos filhos angustiados ou agindo de uma maneira um pouco diferente, nós não falamos? O que é que está acontecendo? Está tudo bem? Fale comigo. Eu sei o que está acontecendo com você. Deus sabia o que estava acontecendo com Ezequias. Onisciente, onipotente, onipresente, ele sabia.
Mas Deus queria saber qual era a intimidade de Ezequias com ele. Quando a filha vai falar com a mãe, e a mãe vem falar com você e fala assim, a fulaninha quer ir em tal lugar. O que você acha, pai? O que eu respondo? Eu sei o que ela quer, mas eu quero que ela venha falar comigo, porque eu quero saber qual é a intimidade que ela tem comigo. Deus sabe a sua tribulação, Deus conhece a sua tristeza, Ele sabe pelo que você está passando. A palavra não me chegou à boca, Ele já sabe. Ele quer saber o grau de intimidade que você tem com Ele. Eu sei, venha falar comigo, é isso. Converse comigo. Eu digo à minha esposa, eu sei o que ela quer. Eu sei o que a minha filha quer. E o que você acha? Eu não acho nada. Eu quero que ela venha falar comigo. Quero saber que intimidade ela tem comigo. Isso é Deus. Quero saber que intimidade o meu servo tem comigo. Em terceiro e último lugar, nessa noite, o texto que nós lemos nos ensina que homens e mulheres de Deus, nas tribulações, conforme a vontade dEle, têm as suas orações ouvidas. Homens e mulheres de Deus passam por tribulações. Homens e mulheres de Deus nas tribulações têm na oração o seu baluarte. Homens e mulheres de Deus nas tribulações, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, tem a sua oração respondida. Veja o que diz o verso 7 e o verso 8 do Salmo 116. Ele estava atribulado, ele levantou a sua voz ao Senhor e pediu que ele inclinasse os seus ouvidos. Depois de tudo isso, no verso 7, ele toma conta de quem Deus é e diz, volta minha alma. Apesar de toda essa tribulação, volta minha alma ao teu sossego. Pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Em tradução simples, intimidade com Deus. Volta, minha alma, lembra de tudo aquilo que Deus já fez por mim. Lembra de tudo aquilo que Deus já fez por você, meu amado irmão. E no momento de tribulação, lembre-se disso, de tudo que Ele já fez. Porque eu preciso dizer a você que nós só questionamos Deus quando nós tiramos os olhos da cruz. Se nós tiramos os olhos da cruz, então nós questionamos Deus. Enquanto os nossos olhos estiverem fitos na cruz, sabendo de tudo aquilo que Ele fez nessa cruz, nós não podemos ter coragem de questionar o nosso Deus. Porque quando aquele que estava na cruz questionou Deus, nenhuma resposta obteve. Quando disse, Eli, Eli, lama sabachthani, nenhuma resposta ele recebeu. Porque aprove a Deus moê-lo por causa de você e por causa de mim. Nós só questionamos Deus quando nós tiramos os olhos da cruz. Só neste momento. Porque não conseguimos valorar aquele preço. Então eu questiono Deus por causa de alguma tribulação que eu esteja passando. O seu filho na cruz, ao conversar com ele, não recebeu resposta alguma. Antes de ir para a cruz em tribulação, ele disse, é possível passar de mim esse cálice? Não. Não. Por isso nós questionamos Deus. Porque não temos os olhos fitos na cruz. Ah, pai, mas eu queria aquele emprego. Ah, pai, mas eu queria ter passado naquele vestibular.
Ah, pai, mas eu queria aquela condição. O que está acontecendo? Eu posso dizer a você o que está acontecendo, a mesma coisa que eu disse na cruz: nada. Nada. Porque o tudo você já tem. Porque na hora que se abrirem os livros das obras, não só lá estará o seu nome, mas no livro da vida também. É isso. Nós já temos tudo. Tudo. Nós já temos tudo. Maldito aquele que não teve o seu nome encontrado no livro da vida. E nós já temos tudo. Volta, minha alma, ao seu sossego. Lembra de tudo que eu já fiz por você. E acalma. Espera. Participa dessa escola sagrada da tribulação. Porque ela produz perseverança, experiência, esperança. Qual esperança? Um belo nome grafado naquele livro da vida, para que não nos seja permitido conhecer da segunda morte. Homens e mulheres de Deus passam por tribulação, têm na oração o seu baluarte e têm a sua oração respondida conforme a vontade de Deus. Vejam o capítulo 20, caminhando para o final desta mensagem. Verso 5. Lembra daquela dor que ele foi acometido, daquela enfermidade que o texto nos traz tão claramente, dizendo que mortal. Lembra que diz o verso 5. Lembra que ele orou ao Senhor e chorou muitíssimo. Veja o verso 5. Deus falando com Isaías. Volta Isaías a Ezequias e diz ao príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu abaixei os meus ouvidos, eu me inclinei para ele e ouvi a sua oração. Não somente isso, o texto diz que Deus viu as suas lágrimas. Lágrimas derramadas diante de Deus são alcançadas pelos seus olhos misericordiosos. Volta, Ezequias, eu sei o que ele fez, eu sei o que acontece com ele. Eu precisava, Isaías, que ele tivesse conversado comigo. Ele conversou comigo como um pai conversa com o seu filho. Volta lá, Isaías, volta agora. Diz para ele que eu ouvi. Faz uma coisa a mais. Você não sabe, Isaías, mas ele chorou tanto. Você não tem nem ideia do quanto ele chorou, Isaías. Volta lá e diz assim: Ezequias, Deus disse para mim que viu as suas lágrimas. Oh, que Deus maravilhoso que nós temos. Não há questionamento que possa ser produzido no meu coração que possa ser levantado a Ele, depois de tudo o que Ele fez nessa cruz. Obrigado, Deus. Eu já tenho tudo. Eu ainda aqui estou, mas eu tenho a esperança de que o meu nome também já lá está. Louvado